uma honra voltar para esse público. Tanto tempo passado. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade a Deus, a igreja, o pastor. Às vezes, uma vez eu falei lá no Rondônia ainda, acho que não sei se a irmã Sandra estava lá, irmã Jorge, mas eu falei que às vezes as pessoas, elas veem a gente de uma forma diferente, né? A gente às vezes se vê e vê só os nossos erros, as nossas falhas, e às vezes as pessoas de fora, outras pessoas conseguem ver as nossas qualidades, né? E eu fico muito feliz por isso. Amém? Eu vou pedir para vocês abrirem, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 4. Pedir para a igreja, então, curvar a cabeça um minutinho. Senhor Jesus, coloca minha vida nessa noite na Tua presença, Pai, como já tenho feito hoje, Senhor. Mas peço para que agora o Senhor vá tocando nos corações, Pai, tirando toda a incredulidade, tirando tudo aquilo, Pai, que possa impedir, Pai, as pessoas essa noite de receberem o que Tu tens para falar aos seus corações. Assim como Tu falou no meu, Senhor, fala esses corações nessa noite, Pai. Humildemente eu te peço, Pai, me usa nessa noite como um canal para essas vidas, Jesus. Que a Tua bênção, Pai, recaia sobre a cabeça de cada um que está assistindo, de cada um que está aqui nessa noite. Eu te agradeço, Pai, por essa honra e essa oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Vou começar ali a partir do versículo 3. Mas, se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para que a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja com a excelência do poder, que a excelência do poder provém de Deus, e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Até aí, irmãos. Começando ali pelo versículo 3 e 4, né? Deus fala que existe um Deus nesse mundo que tem levado muitos à perdição, que tem cegado os olhos das pessoas. Não é novidade para ninguém, para nós que estamos aqui, a gente sabe que o inimigo das nossas almas, tudo que ele quer é cegar as pessoas, para que elas não vejam Jesus. Um dia, todos nós que estamos aqui já fomos cegos. Um dia nós não conseguíamos ver Jesus, a gente não conseguia ver. A gente achava que Deus era um ser muito distante, muito longe, e que servia para muitos como um amuleto, né? Às vezes eu vejo as pessoas assim que não são, que não vão na igreja, não são cristãos, assim como nós, declarados, mas quando eles falam, foi Deus que me direcionou isso, foi Deus, né? Pessoas que não têm nenhuma, que a gente sabe que não tem assim uma intimidade com Deus, mas assim, uma situação acontece, não foi Deus que fez, né? E elas têm essa visão assim, de Deus como um amuleto, como uma sorte.
né? Aconteceu isso, foi sorte. Não, foi Deus, né? E o príncipe desse mundo, o Deus desse século, ele tem feito isso, ele tem cegado as pessoas para ver Deus apenas como um amuleto. E a gente, graças a Deus, a gente consegue hoje ver Deus como Ele é realmente. Como um Pai, como um Senhor, como aquele que governa os céus e a terra. Né? Eu costumo dizer que Deus não é um velho de cabeça branca e barba comprida, sentado no trono. De vez em quando ele dá uma cutucada e Jesus, olha lá, meu filho se perdeu de novo. Olha só. Ele não está ali só observando tudo. Não pense que toda essa situação que está acontecendo no mundo, Deus não está vendo, ou Deus está achando que deixou assim a revelia. Não. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Se você não está conseguindo ver algumas coisas que estão mudando, né? Quando é que hoje em dia as pessoas vão poder ficar na frente de um hospital orando? O que a gente mais vê no Facebook e em outras redes sociais é pessoas pedindo oração. Ora pela minha mãe, ora pela minha família, ora pela não sei quem. Quanto tempo faz que isso não acontecia? Esse movimento de oração no planeta, não é nem só no Brasil. Então, não pense que Deus não está vendo, que Deus não sabe o que está acontecendo, ou que Deus não está se preocupando. Ele tem sim um propósito para tudo. Toda vez que Deus deixou o povo sofrer por algum motivo, Ele tinha um propósito. Então, não se apavore. Deus está no controle. Versículo 5. Ele fala que nós temos uma luz, que nós vimos essa luz. Essa cegueira que a gente tinha espiritual, ela se foi. E hoje a gente consegue ver Deus como Ele é. E uma das coisas que Deus é luz. Ele traz luz para a nossa vida de uma forma completa, para várias áreas da nossa vida. A gente, às vezes, não deixa Deus iluminar todas as áreas, né? Uma vez eu me lembrei, eu vi assim, né? Uma cena num filme. E eu, na hora, assim, aquilo me chamou a atenção. E eu vi isso, assim, eu vi como Deus quis falar dessa maneira, assim, da luz, né? Que a pessoa tinha um quarto na casa dela, cheio de quinquilharia, que ninguém entrava lá. Ninguém podia entrar naquele quarto, que era o quarto da quinquilharia. E quando a pessoa estava lá no escuro, uma pessoa entrou no escuro, ela não via nada, porque tinha lá, só tropeçando nas coisas. Aí quando abriu a porta, assim, a luz entrou e apareceu todas aquelas folhas jogadas. Todo mundo tem um quartinho desse, dentro do coração, dentro da alma, né? Quartinho que a gente joga aquilo que a gente não quer que ninguém veja, que a gente não quer que ninguém mexa, que a gente não quer nem que Deus mexa. Mas é esse quartinho que a gente tem que deixar a luz de Deus entrar. Que na hora que essa luz entrar, Ele vai ver tudo aquilo que está ali jogado, que não é para estar ali, e Ele vai fazer aquela limpa. Mas a gente precisa deixar essa luz entrar. E eu creio que aqui, né, tem muitas pessoas que já têm feito esse processo, né? De deixar Deus entrar, mexer em áreas que a gente não gosta, para Deus ir lá e fazer aquela mudança que Ele precisa fazer e que Ele quer fazer. Mas o que tem a ver tudo isso com o que eu quero falar hoje à noite? Eu vou pedir para você abrir lá em Romanos, deixa marcada essa parte, e pode abrir em Romanos 9. Romanos 9, 18. Enquanto você está lendo aí, eu vou continuar lendo Coríntios 4, aqui no versículo 7, daí a gente vai para Romanos, tá? Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. E ali em Romanos está, logo pois, 9:18. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem tem resistido à sua vontade,
Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, coisa formada dirá o que o formou. Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para que da mesma massa fazer um vaso para a honra, um vaso para a honra e um vaso para a desonra. Amém. Hoje eu quero falar de barro. Nós somos feitos de barro, né? Quando Deus criou Adão, Ele criou do barro. Pegou e fez uma massinha de modelar, e criou ele, e depois soprou vida, e ele se tornou um homem. E nós também somos. E às vezes a gente pensa que não é de barro. A gente pensa que é de ferro. Pensa que é um vaso de aço. Um vaso de ferro. Um vaso inquebrável. Mas a gente não é. A gente é o vaso de barro. Se você derrubar um vaso de barro no chão, ele vai se partir em 1000 pedaços. Você é um vaso de barro. Se acontecer alguma coisa com você, você vai se despedaçar inteiro. Se alguém ferir você, você vai se despedaçar. Se alguém machucar você, você vai se despedaçar. Se você passar por uma grande perda, você vai se despedaçar. E é isso que Deus faz. Deus permite que a gente se despedace. E aí vai lá e monta de novo. Como um oleiro que está fazendo um vaso perfeito. Se não está do jeito que ele quer, ele vai lá e destrói e faz de novo. Destrói e faz de novo. Será que você consegue entender algumas coisas que já aconteceram, que estão acontecendo na sua vida agora? E o que fala ali em Romanos é que a gente não pode nem questionar Deus. Como assim eu não posso questionar? Quem somos nós para dizer para o oleiro como que a gente quer ficar? Não que a gente não possa se entristecer, não que a gente não possa até perguntar para Deus, por que eu estou passando por isso? Para que eu estou passando por isso? Né? Para quê? O que eu vou aprender com isso? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Mas às vezes Deus não vai responder do jeito que a gente espera. Eu sou uma pessoa que eu passei por muitas situações assim, que eu vi Deus me quebrando, me botando no chão. E aí Deus foi lá e botou tudo de novo. Jogou no chão, quebrou. Não é assim que eu quero. Vamos fazer de novo. Não sei quantas vezes aconteceu isso comigo. E só quando eu parei de lutar contra Deus é que as coisas começaram a melhorar. Nós precisamos parar de lutar contra a vontade de Deus. Se Deus quer te moldar, se Ele quer te transformar, não adianta você lutar. Ele é muito mais poderoso. Se você ainda não se deu conta disso, você não tem forças para lutar contra Deus. Esqueça. Você não pode fazer isso. E não vai ser fácil. Porque quando a gente é moldado, a gente realmente se sente espremido, a gente se sente acuado, a gente se sente sendo realmente transformado e mudado. E isso é muito difícil. É difícil passar por essa fase. Quem já passou sabe o que eu estou falando. Essa fase de mudança. Mas há uma esperança. Né? Ali no versículo 8 diz, de 2 Coríntios 4. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. A gente vai ser perseguido, a gente vai ser derrubado, a gente vai passar por tribulações, mas essas coisas não vão nos destruir. Você não vai se destruir pelo que você está passando. Você não vai se destruir. A não ser que Deus queira, mas eu duvido. Se Deus está trabalhando na tua vida, Ele não quer te destruir. Ele quer te mudar. E como eu disse antes, se a gente não lutar contra Deus, é mais fácil. Às vezes a gente perde muito tempo, irmãos, lutando contra Deus. E eu sou uma pessoa assim que eu sofri muito assim
por essa questão do tempo. Eu cobrava muito a Deus sobre as coisas, assim, mas não aconteceu ainda, não aconteceu ainda, não aconteceu, não aconteceu. Porque talvez lá no início da minha caminhada, foi isso que aconteceu, lá no início, lá quando eu tinha 20 anos, faz tempo. Teve pastores que falaram para mim que as coisas iam ser assim, que as coisas iam mudar assim, que era só orar que a coisa ia acontecer, que era só pedir que Deus ia fazer, né? Era só isso. Pede que Deus vai fazer, ora que Deus vai fazer, determina que Deus vai fazer. E não foi assim. Porque as coisas não são, a gente não tem o poder de mandar em Deus, dizer para Deus quando que a gente quer que as coisas aconteçam, do jeito que a gente quer que as coisas aconteçam. As coisas vão acontecer como Ele quer, na hora que Ele quer. Mas o que eu posso fazer então? Eu posso esperar. Como é difícil esperar, né? É muito difícil. A gente pode esperar, orar e confiar. Orar e confiar e esperar. Eu vejo muita gente hoje sobre isso, né? Falando novamente sobre toda essa situação que está acontecendo. Eu vejo muita gente falando isso, né? O que me resta é orar, confiar e orar e esperar. A pessoa está lá no hospital, internada, e tudo que a família pode fazer é isso, pode fazer mais nada. Esperar que Deus mude a situação, faça alguma coisa, né? Dá um desfecho para aquela situação. E a gente, às vezes, acha que a gente não vai mais ser, que a gente está destruído. Como eu falei antes, né? Quando Deus Ele nos quebra e começa a nos refazer, quando a gente está ali quebrado, quando a gente ainda está no chão, ali quebrado, em pedaços, com a nossa vida bagunçada, em luto, em tristeza, em briga, em separação, em perda de emprego, sei lá o que você está passando ou o que você já passou, a gente tem um momento que a gente perde a esperança e a gente acha que a gente não vai mais levantar dali, que a gente vai ficar ali, aqueles cacos no chão, e a gente não vai mais levantar. Mas a palavra de Deus diz que nós somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Você não está abandonado. E você não está destruído. Eu gosto muito de dar um testemunho quando minha mãe faleceu. Eu fiquei muito mal, assim. E eu estava no velório dela, chorando nela. E eu tinha 22 anos quando ela faleceu. E eu só chorava, e olhava para ela naquele caixão. E a única coisa que vinha na minha mente, aquele versículo de Josué, né? Eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. E Deus sabia o que Ele estava falando para mim, porque naquele momento eu me sentia completamente órfã, completamente sozinha. Eu tinha perdido a pessoa que era a minha estrutura, que era a minha base. E Deus falou isso para mim a noite inteira, irmãos. A noite inteira, era só o que eu ouvia no meu ouvido, era Deus falando: eu nunca te deixarei, eu jamais te abandonarei. E isso foi muito forte para mim. Porque eu acreditei naquelas palavras e eu vi Deus me ajudando, me consolando, me confortando, me dando forças para cuidar dos meus irmãos mais novos, que estavam ali, né, também sem mãe, precisavam da irmã mais velha. Então não pense. E eu naquela época eu questionei a Deus: por que, Deus? Por que tu levou minha mãe tão cedo? Por que, né? Hoje eu vejo, assim, hoje eu consigo ver algumas coisas, e eu vejo muita coisa, assim. Se eu contar um dia todo a história, vocês vão se apavorar com tudo que Deus fez antes, durante e depois. Tudo que Deus providenciou, assim. Então, apesar daquele momento eu me sentia abandonada, sozinha, Deus não estava. Deus estava ali. Comigo, com os meus irmãos, com a minha avó, com todos nós ali. Vamos seguir. No versículo 10. Levamos sempre no nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste no nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte e em vocês a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito: eu criei,
por isso falei, também nós cremos, e por isso também falamos. Então, o que Paulo estava tentando dizer ali? Com todo esse texto, ele falou que existe alguém, um inimigo, que cega as pessoas, que Deus é luz, que Ele traz a luz para as trevas, que nós, então, passamos a ser luz e nós temos que iluminar a vida das pessoas, mas que nós somos vasos de barro, vasos de honra. E que hoje a gente fala do que a gente crê, porque a gente viveu isso. Hoje eu falo muita coisa para vocês do que eu vivi, do que eu acreditei. Na época não tinha, irmãos, eu estava realmente muito sozinha naquela época. Meu pastor me ajudou muito. As pessoas não apoiaram tanto. Naquela época, naquela situação, em outras também. Mas, naquele momento, hoje eu consigo ver assim o agir de Deus. E na época eu tinha que crer cegamente. Eu tinha que crer sem nenhum vislumbre de que as coisas iam melhorar. Cheguei no meu emprego, pedi demissão, eu disse, olha, eu preciso da minha demissão, preciso cuidar dos meus irmãos. A minha chefe olhou para mim e disse assim, tu não quer pensar um pouquinho, tu não quer esperar uns dias, passar, a gente dá uns dias em casa. Não, eu quero, eu preciso sair, eu preciso. Dar minha demissão com 3 anos e meio de empresa, eu pedi demissão. E aí, no dia que eu fui lá fazer o acerto, ao invés de eles me darem a demissão normal, eles me deram como se eles tivessem demitido. Eles me deram uma multa, eles me deram minhas férias, eles deram meu fundo de garantia, tudo. Como se eles tivessem demitido. Eles não queriam, mas eles fizeram. Eu vi aí a provisão de Deus. Então, às vezes a gente age, Deus faz a gente agir, e Ele mesmo vai lá e nos sustenta, nos guarda, nos socorre. Então não se desespere. Você é um vaso de barro, mas o oleiro está cuidando de você. Porque Ele está fazendo de você um vaso de honra. Talvez um dia você foi um vaso de desonra. Talvez um dia você desonrou o nome de Deus. De alguma maneira, com a sua vida, você fez alguma coisa que desonrou a Deus. O seu Criador, o seu Pai. Mas hoje você é um vaso de honra. E o que se coloca dentro do vaso? A gente coloca água. Geralmente, né? Coloca uma planta. Nesse caso ali, se fala em vasos de água. A água de Deus, o rio de Deus que flui através das nossas vidas. A luz. Paulo ele usa muito esses exemplos da luz, da água, o Espírito, o vaso de barro. Falou em Romanos, falou em Coríntios. Então a gente tem que estar atento a esses detalhes, porque são analogias que têm muito a ver. 14. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com Ele, com vocês. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne-se abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. E você sabe por que você está passando por tudo isso? Ou por que você já passou por todas essas coisas? Para que a graça se multiplique e para a glória de Deus. Vocês conseguem entender? A glória de Deus, ela vai ser muito maior do que todo esse momento que a gente está vivendo, toda essa tristeza, tudo isso, tudo que você está passando. A glória de Deus, ela vai superabundar sobre tudo isso. Quando você se der conta que tudo que você viveu ou está vivendo vai servir para abençoar outras vidas, vai servir para você consolar alguém, para você confortar alguém. Porque vou ser bem séria, irmãos, eu passei por algumas situações que meu Deus do céu, né? O que é isso, né? Daqui a pouco, né, aconteceu alguns meses atrás, apareceu uma pessoa para falar comigo. Eu estava passando uma situação exatamente igual a uma situação que eu passei há 2 anos atrás. Igual, a mesma situação,
as mesmas picuinhas, as mesmas brigas, as mesmas conversas, tudo igual. E aí, essa pessoa me pediu conselho, e eu falei, olha, assim, falei, né, da minha experiência, disse, olha, mas à luz da palavra também, eu dei uma orientação, olha, não desiste, seja forte, seja corajoso, levanta a cabeça, vai orar, vai buscar pela tua família, não se entrega, não se desespera, se precisar eu estou aqui, sabe? Então, às vezes, a gente passa por situações que a gente não entende. E quando vê alguém bate na nossa porta, passando pela mesma situação, precisando de um conselho, precisando de um abraço, precisando de uma ajuda. Precisando, às vezes, que a gente fique só ali do lado, segurando na mão da pessoa enquanto ela chora. Porque você já sentiu essa dor, você sabe como é que é, você sabe que aquela pessoa precisa disso, é de uma mão segurando ali na hora. Um abraço, uma palavra de consolo. Talvez se você não tivesse passado por isso, como eu já vi, talvez o conselho seria totalmente diferente. Porque essa mesma pessoa falou comigo e falou com outra pessoa, que nunca passou pelo que eu passei. E ela falou umas coisas assim, ó, que eu olhei Jesus. E ela é cristã, mas a visão dela é outra coisa. E eu olhei e disse, não, realmente a experiência, né? A experiência, ela conta muito nessas horas. A experiência que você tem com Deus, ela conta muito. Mas o que eu quero lembrar você nessa noite, e eu quero que você grave no coração, que você é um vaso de barro, um vaso de honra. E eu pergunto para vocês hoje, como é que vocês estão se sentindo? Lá no íntimo de vocês. Você está se sentindo como um vaso quebrado? Você olha para você e você se enxerga como um vaso de honra ou como um vaso de desonra? Você tem prestado atenção na glória eterna? Você tem olhado para você e tem visto a glória de Deus na sua vida, de alguma maneira? Tem? Responda para você. Porque eu sei que às vezes a gente não sente, a gente não vê, a gente não enxerga. Mas Deus está sim cuidando de você. Mesmo que você ache que não mereça. Mesmo que você ache que se fosse você no lugar de Deus, você não ia ajudar, você, fez errado, agora se vira. Não, Deus não é assim. Deus não nos abandona nunca. Se você clamar, Ele vai te ouvir, Ele vai te ajudar. Porque você é um vaso. E Ele vai mudar você quantas vezes forem necessárias. Ele vai quebrar você, vai fazer você de novo. E quando você estiver pronto para ser um vaso de honra, Ele vai te encher do que há de melhor. Até você transformar. Hoje eu ouvi uma música em inglês que falava disso. Overflow. E eu fiquei assim, o que será que se diz essa música? Né? E eu fui ler e falava exatamente disso. O Senhor me faz transbordar. O Senhor me faz transbordar. O Senhor me enche tanto que eu transbordo. Então, que a gente um dia seja um vaso que Deus pode nos encher até transbordar. E isso só vai acontecer quando a gente permitir que Deus nos molde como Ele quiser. Amém? Essa palavra falou muito comigo. Eu espero que tenha falado ao seu coração também. Gostaria que vocês se colocassem em pé. Você pode fechar os seus olhos. Olha para dentro de você agora. Diga para o Senhor que você quer ser um vaso de honra na presença dEle. Você não é um vaso de ferro, não esqueça disso. Você não é inquebrável. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você não é indestrutível.
te cuida. Como você é um vaso de barro, você pensa que Deus te carrega de qualquer jeito, mas te carrega como se você fosse o que você é, que é algo delicado. A sua vida é algo delicado nas mãos do Senhor. Não pense que Ele trata a sua vida de qualquer jeito, Ele cuida dela com delicadeza, com amor, mas quando precisar, Ele vai sim, Ele vai fazer em pedaços e vai remontar de novo, porque Ele não quer que você tenha nenhuma falha, Ele quer que você seja perfeito na presença dEle. Não tenha medo da mão de Deus agindo na sua vida. Porque Ele te ama e Ele sabe o que Ele está fazendo. Confia. Ora, confia e espera. Guarde isso no seu coração nessa noite. Ora, confia e espera. O medo já se foi. O amor perfeito fora o lançou. Escravo não sou mais. O Pai das luzes me libertou. O medo já se foi. O amor perfeito fora o lançou. Escravo não sou mais. O Pai das luzes me libertou. Fui adotado como filho, sou coerdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizado por teu Espírito. Fui adotado como filho, sou coerdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados com o teu Espírito.